Senhoras e senhores, terrível público, com vocês o conto O Bater das Asas, por Paula Nóbrega. Ninguém conhece ao certo os mistérios que nos cercam. A olhos nus, aprendemos a enxergar cada vez menos à medida que crescemos. Quanto mais velhos ficamos, menos olhamos ao redor e menos acreditamos nas coisas fantásticas e mágicas que nos rodeiam. E assim a vida segue seu curso. Contudo, se olharmos mais atentamente a natureza e suas maravilhas, provavelmente perceberemos coisas que sempre estiveram ali, mas que jamais fomos capazes de ver. O Parque de Águas Claras é um oásis de natureza no meio da selva de pedra, um sopro de ar fresco e úmido em meio ao clima seco do Distrito Federal, um verdadeiro refúgio em meio à vida estressante da capital do país. O lugar é mesmo lindo, muito arborizado e cheio de aves exóticas, um local perfeito para distrair a cabeça. Durante o dia, muitas crianças e cachorros fofos circulam por lá, e as quadras esportivas recebem muitos adolescentes ávidos por atividade física e contato humano. Famílias fazem piquenique e solteiros se paqueram, gerando aquele frisson gostoso. Enfim, um lugar muito bem frequentado. Júlio era o típico morador de Águas Claras. Havia se mudado fazia alguns anos, aparentava estar na casa dos 40, não tinha esposa nem filhos e trabalhava muito. Usava o parque para desintoxicar o corpo e a mente da rotina de labuta. Ao menos 3 vezes por semana, retornava do trabalho e, perto das 20 horas, caminhava no parque por um bom tempo. E quanto mais isso se tornava um hábito, melhor ele se sentia. No começo, ele não tinha uma rota definida. Caminhava sem destino pelas diversas trilhas até completar seus 60 minutos planejados e retornava para casa. Mas, em uma certa noite, enquanto passava pela ponte na trilha do primeiro lago, ele começou a sentir um cheiro gostoso, parecido com chocolate, e ficou intrigado. Parou de caminhar e olhou ao redor. Notou que a água começou a fazer desenhos de ondas, mas não havia nada ali. Então concentrou-se e sentiu algo que ele poderia jurar ser o bater de asas. Acontece que ele não conseguia enxergar o pássaro que estava provocando o deslocamento de ar. Olhou para o lago por mais alguns segundos e seguiu seu caminho pensando: preciso ir ao oftalmo, acho que esses óculos já não estão bons para mim. Enquanto caminhava, percebeu que o aroma de chocolate o acompanhava e havia uma brisa gostosa que o trazia de tempos em tempos. Que coisa maluca, pensou. Acho que isso deve ser sequela da Covid. Eu vou pesquisar isso quando chegar em casa. E assim fez. Achou mesmo curioso que depois de mais de um ano ainda pudesse estar sofrendo com coisas tão esquisitas como essa tal de parosmia, uma anomalia que acomete algumas pessoas que tiveram Covid. Mas ainda bem que o cheiro era bom. Afinal, alguns sentiam cheiro de peixe podre por meses. Instintivamente, Júlio passou a fazer aquela mesma trilha todos os dias em que ia ao parque. E toda vez que chegava próximo ao lago, tinha a mesma sensação de bater de asas, e o aroma doce de chocolate o acompanhava por todo o caminho. Semanas se passaram sem que ele se desse conta de que aquilo era no mínimo curioso. Em uma noite de lua cheia, Júlio chegou do trabalho realmente irritado. Tudo naquele dia tinha dado errado, e ele teria que trabalhar duro durante todo o final de semana. Não era justo. Ele sentia tanta raiva que sabia que a única coisa que o acalmaria seria caminhar pelo parque e respirar aquele ar puro, com cheiro de infância. Trocou rapidamente a roupa, encheu uma garrafa de água e saiu apressado. Ao iniciar a trilha, curiosamente começou a se sentir agitado. Era uma excitação inexplicável que o tomou de repente. E ele começou a apertar o passo e logo já estava correndo, como se tivesse pressa de algo que ele não compreendia. As folhas das árvores balançavam ao vento, e de tempos em tempos ele olhava o céu, limpo, num tom azul marinho iluminado pela enorme lua que reluzia nele. Era mesmo lindo. Seu coração saltava e ele se sentia alegre. Uma força inexplicável percorria seu corpo e explodia nas batidas do coração. Começou a desacelerar à medida que se aproximava da ponte do lago.
Quando seu pé direito tocou o primeiro centímetro da madeira, uma onda o atingiu. Era aquele cheiro e aquele som de bater de asas, só que dessa vez mais intenso. A luz da lua fez as águas do lago brilharem como feixes de ouro, realmente lindo. Ali parado, olhando para a água, Júlio percebeu pelo canto do olho que no final da ponte mais alguém observava a paisagem e virou-se para comentar sobre a beleza daquela noite. Então ele viu uma mulher, a coisa mais linda que já tinha visto. Cabelos ruivos ondulados até a cintura, brilhando sob a luz da lua, seios fartos e uma bunda fantástica, exatamente como ele sempre desejou. Ela sorriu e disse: "Olá, estranho! Noite linda, né?" Ele se aproximou e viu seu belo sorriso e um par de olhos verdes que ele jamais sonhou em ver, acompanhados de um cheiro intenso de chocolate. Ele sorriu. "Olá! Então é você que deixa esse perfume de chocolate por toda a trilha? É um prazer finalmente te conhecer e saber que não estou com problema de saúde. Que alívio!" Ela riu. "Dizem que meu cheiro me precede. Muito prazer. Meu nome é Trix." Começaram então a conversar. Caminharam juntos por toda a trilha e a energia entre os dois era intensa e mágica. No final da trilha, ela se despediu, dizendo que precisava ir. Ele ainda se ofereceu para acompanhá-la até a porta de casa, mas ela disse não ser necessário. Ele pediu o número de telefone dela e ela disse que seria melhor se ele encontrasse ali na trilha, no mesmo horário, no dia seguinte. Júlio se animou com a ideia de vê-la novamente e pensou no que faria para saber um pouco mais sobre ela. Definitivamente, ela era o tipo dele. Na manhã de sábado, ele acordou sobressaltado com um barulho forte vindo da sala. A papelada trazida do trabalho estava toda espalhada pelo chão e ele jurou ter escutado um bater de asas ou algo semelhante a um forte vento. Mas, olhando pela janela, que estava aberta, nada se mexia. Estava tudo calmo, as folhas das árvores paradas, um mormaço quente como de costume e um cheiro forte de chocolate. Como assim? Tô ficando doido ou sei lá? Começou a recolher os papéis do chão, e estranhamente aquilo parecia fazer tanto sentido. Todo o trabalho que ele levaria horas para fazer vinha em forma de insights e flashes. Ele abriu o laptop quase em transe e realizou todas as tarefas sem descansar. Quando terminou, o sol já estava se pondo no horizonte. Caramba, eu preciso procurar um médico. Isso não é normal, nem comi nada hoje. Foi até a cozinha e preparou um lanche. Logo iria sair para encontrar a Trix e ainda queria tomar um banho. Chegou ao parque um pouco atrasado, e ela já estava lá, no local combinado. Linda, reluzente. Ele se aproximou e a abraçou timidamente. Trix olhou-o nos olhos com fascínio e o beijou. Aquilo foi mesmo bom. Os dois queriam mais, e quanto mais se beijavam e se acariciavam, mais esqueciam do resto do mundo. Era como se nada mais existisse e eles estivessem em outra dimensão. Ela então falou, sorrindo: "Acho melhor fazer uma pausa. Eu não sou muito de namorar, você me entende?" Ele também sorriu. "Tudo bem, vamos com calma. Vamos caminhar?" Então conversaram sobre futilidades e ela perguntou sobre o trabalho dele e ele contou o que tinha acontecido. Ela sorriu, como se já soubesse o que ele estava dizendo. O tempo passou a galope e já era tarde. Trix parecia preocupada e Júlio perguntou: "O que houve? Está tudo bem?" "Volta amanhã no nosso horário, que vou te contar tudo", respondeu. Despediram-se e ela partiu correndo pela trilha. Júlio estava curioso, intrigado e excitado. Aquela mulher estava realmente mexendo com ele. Em casa, pensou no que poderia fazer para surpreendê-la, algo inusitado. No dia seguinte foi à feira local, comprou uma bela cesta, passou no mercado e comprou vinho, morangos, queijos e chocolate. Separou uma manta bonita, taças, enfim, pensou em tudo. Naquela noite ele estava arrumado, e curiosamente ela também. Não estavam com as roupas de ginástica e pareciam ter combinado. Ela com um lindo vestido verde bandeira que destacava a cor dos seus olhos,
ele com uma camisa verde musgo e bermuda jeans. Foram para uma área mais reservada e Júlio organizou tudo debaixo de um enorme pé branco. A lua, ainda imensa, tratou de iluminar aquela noite mágica. Ele abriu o vinho e a serviu. Ela bebeu como se fosse a primeira vez. Os dois riram, conversaram e saborearam as coisas da cesta, em meio a beijos e abraços. O clima entre eles começou a esquentar. Júlio deslizou a mão entre as coxas de Trix e a tocou. Ela suspirou alto e segurou a mão dele. Preciso lhe contar uma coisa, disse ela, ofegante, enquanto o olhava nos olhos. Ele seguiu com as carícias e sussurrou no ouvido dela. Mais tarde você me conta. Enquanto as coisas esquentavam cada vez mais, Trix o olhava apaixonada. Tudo nele era perfeito. A boca, os olhos, as orelhas. Ela se arrepiava com cada centímetro percorrido por ele. Tudo era novo. Ela sentia medo e desejo. Quando ele finalmente a penetrou, era perceptível que aquela era a sua primeira vez, e ela soltou um gemido que entregava prazer e dor. Era tudo mágico, e no momento do êxtase, ambos estavam exaustos. Deitaram olhando para o céu, a cabeça dela repousando no braço dele, os dois contemplando a lua sem palavras capazes de descrever o que havia acontecido. Ela o amava. Não sabia explicar como nem porquê, mas definitivamente era amor. Ele a beijou na testa com ternura, e os dois experimentaram um momento único de almas em comunhão. De repente, o silêncio foi quebrado por um grito. Trix levantou-se quase como se levitasse, e seus gritos de dor eram horripilantes. Ele levantou-se subitamente, apavorado, tentando entender o que estava acontecendo. Será que algum bicho a tinha picado? Afinal, estavam deitados na grama, no meio de um parque. Começou a sentir novamente aquele deslocamento de ar, e o cheiro do chocolate estava intenso, mas diferente. Parecia que o odor estava misturado com sangue. Mas ele estava sem os óculos e não enxergava direito. Olhava para ela e via vultos que se moviam freneticamente. Quando ele finalmente focalizou seu olhar, ela caiu no chão de joelhos. Ele não podia acreditar no que estava vendo. "O que é isso?" falou aterrorizado. Das costas de Trix pendiam enormes asas, quase transparentes, que pareciam ter sido arrancadas e se mantinham presas a seu corpo apenas por um pedaço fino de pele. Sou uma fada da floresta, Júlio. No perigeu, tenho a chance de assumir a forma humana e me tornar visível em seu mundo. Vivo nesse parque há muitos anos, e faz algum tempo que observo você. Durante suas caminhadas eu te acompanhei e admirei. Usei meus poderes para que você conseguisse terminar seu trabalho, pois essa seria minha última noite na forma humana e eu queria muito estar com você. Contudo, nós, fadas, não temos permissão para acasalar com os de sua espécie. É proibido. Como castigo, perdemos as asas e nos tornamos humanas. Eu nunca mais vou poder voltar ao meu mundo. Júlio olhou-a aterrorizado. O que está acontecendo? O que é você? Você esteve em minha casa? Você manipulou a minha mente? Como posso ter certeza de que não estava fazendo isso o tempo todo? Como você quer que eu confie em você? Quando pequeno, sempre tive medo daquilo que não podia explicar e levei muito tempo para aprender que magia não existe e que é tudo fruto de nossa imaginação. Não consigo lidar com tudo isso, Trix. Sinto muito, demais para mim. Júlio correu e deixou Trix ali, nua, machucada, sofrendo. Ela não saberia dizer onde doía mais. Se eram os ferimentos das asas, agora completamente arrancadas, ou a dor que sentia no peito, que parecia ter sido esmagado. Aos poucos, o cheiro de chocolate foi se dissipando, e as asas que repousavam na grama desfizeram-se em pó, voando pelo céu. Ela se enrolou na coberta e chorou até o dia amanhecer. Não sabia o que fazer e vagou a esmo pelo parque, carregando aquela cesta e se alimentando do que havia restado nela. Durante muitas noites ela o esperou na ponte. Parecia quase uma andarilha, confusa, desorientada. Sentia coisas que nem sabia ao certo o que eram.
Afinal, ela estava experimentando a humanidade. Comia as frutas das árvores do parque e evitava contato com as pessoas que cruzavam seu caminho. Levou um tempo para ela finalmente perceber que ele não voltaria. Certa noite, enquanto ela chorava na cabeceira da ponte, uma senhora se aproximou e ofereceu-lhe ajuda. Ao ouvir sua história, a senhora não a questionou, tampouco pareceu surpresa. Simplesmente olhou-a com ternura e disse: Querida, cedo ou tarde todos nós perdemos as asas e nos tornamos adultos que param de sonhar. Venha comigo, você não está só. Ela tomou coragem e ultrapassou os portões do parque. Morou de favor por algum tempo na casa daquela senhora. Arranjou um emprego e tornou-se cidadã do mundo. Começou a escrever e tornou-se famosa. E é mesmo estranho que ela fale de tanta coisa triste e ainda assim seja tão amada pelos leitores. Talvez ela tenha conseguido traduzir em palavras a dor que dói em você e em mim. Talvez ela tenha conseguido traduzir em palavras a dor que dói em você e em mim. Hoje, ela estará em uma livraria enorme e fará a leitura de um trecho de seu livro que diz assim: Eu sabia que jamais deveria ter ido para a guerra sem vestir minha armadura, mas fui levada por seu jeito doce e sua voz suave. E de súbito, a flecha penetrou meu peito. Era uma dor quase gentil. Eu não fugi, nem sequer me afastei. Estava enfeitiçada por seus gestos nobres e suas orelhas pequenas. Até me esqueci do perigo que era e deixei a flecha ali, presa a meu coração. E então, em um só golpe, você a arrancou, dilacerando a minha carne e fazendo jorrar sangue do enorme espaço vazio que ficou. E eu sufoquei meu grito, envergonhada. O amor é assim. Quando não te mata no início, te destrói no fim. O som dos aplausos era como o bater de asas, e Trix sentiu-se voando novamente. Fim. Muito obrigada pela atenção e bye bye.